E a Jangadeiro recebe hoje a pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Senadora, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Renato, bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News Fortaleza, Jangadeiro. É um prazer muito grande falar com todo o povo do Ceará e do Nordeste através do programa de vocês. Prazer tudo nosso, a gente agradece. Esse é o seu maior desafio na política? Eu acho que é o maior desafio de qualquer pessoa, Renato. Ser candidato à presidência da República é, além de tudo, uma honra, né? Ser praticamente a única mulher com espaço de fala nesse momento de tanta crise, de tanta dor, onde metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira está sofrendo com algum tipo de insegurança no alimento, e 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Nós temos que não podemos fugir dessa responsabilidade, com coragem, né, dizer o que nós mulheres queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para o nosso Brasil. É sem dúvida um maior desafio, mas sim, extremamente preparada, porque ao meu lado tem grandes homens públicos da estatura, por exemplo, deste que foi o maior governador da história do Ceará, que é o senador Tasso Gereissati. A senhora faz realmente uma relação aí da presença feminina. Como é a vida, como é ser mulher na política brasileira, onde ainda é pequeno o número delas? Renato, olha que pergunta interessante, né? Ainda ontem eu estava falando sobre isso, né? Como é ser mulher no Brasil? Acho que essa é que é o grande desafio. Ser política, ser mulher no mercado de trabalho, ser mulher mãe, ser mulher cheia de filhos e não ter que dar de comer para os seus filhos, não pode ter desafio maior. Dizem, e eu sei como sou mãe, que não há amor maior que o amor de uma mãe por um filho. Ele só se assemelha ao amor que Deus tem por nós. E esse amor está sendo posto à prova, né? Mulher é sinônimo de vida. Hoje está sendo sinônimo de dor, de fome, de miséria, de desemprego. Então, ser mulher na vida pública, no meio de tão poucas, só aumenta a responsabilidade e nos dá coragem. Eu acho que, acima de tudo, o que eu posso falar do aprendizado de 20 anos, eu que fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, a primeira vice-governadora do meu estado, no Senado Federal também fui a primeira abrindo caminhos, abrindo portas para outras mulheres, a presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso, que é a CCJ, primeira mulher líder da bancada feminina, líder do MDB, e a primeira mulher em quase 200 anos de história a ser candidata à presidência do Senado. Isso mostra, olhando nesses 20 anos de vida pública, que eu precisei conseguir coragem em nome das milhões de mulheres anônimas que não têm vez, que não têm voto, que sofrem neste momento. É um desafio. Se eu pudesse dizer com uma única palavra, é um desafio, mas um desafio necessário. Um desafio necessário para que na próxima geração dos nossos filhos, das nossas filhas, daqui 10 anos, as mulheres tenham outro espaço de poder, tenham um espaço de fala, no mercado de trabalho passem a ganhar iguais salários, porque infelizmente hoje chegam a ganhar 25% menos, se for uma mulher negra, chega a ganhar 40% menos que homens. Então acho que isso me fortalece. Eu sou guerreira, eu sou corajosa porque não é por mim, é porque eu olho para o lado e vejo quantas mães que eu gostaria que tivessem a dignidade de dar o mínimo para os seus filhos e não conseguem dar. Eu tiro daí a minha inspiração dessas mulheres guerreiras. Elas sim são anônimas, são valorosas, e aqui, se você me permitir, através da Rádio Band News, do Jangadeiro, eu quero aqui externar a minha admiração a todas as mulheres brasileiras por tudo que são. É preciso corrigir essas distorções que ainda fazem da mulher como se não fosse a grande protagonista da própria vida, ela que é a protagonista da vida em si. Senadora, seu nome foi escolhido em uma aliança com o PSDB e com Cidadania. União Brasil, que também fazia parte, abandonou o barco, lançou Luciano Bivar. No PSDB era possível perceber até mesmo um racha com troca de farpas públicas entre João Dória e Bruno Araújo.
A senhora acha que seu nome realmente seria de unidade? Eu não tenho dúvida disso. Você, Nonato, falou de barco, né? Mas nós somos de jangada até a União Brasil também, fazendo uma referência a essa terra do Ceará, que tem na jangada o seu grande símbolo. Nós vamos conversar com a União Brasil, como vamos conversar com Podemos e outros partidos. Sim, e aí já não é pelo fato de ser mulher. Eu quero fazer uma referência aqui. Esse encontro do MDB com o PSDB e com a cidadania é um encontro que não foi agendado pela história, mas é exigido por ela. Porque se nós olharmos o que aconteceu há 30, 35 anos atrás e o que está acontecendo agora é muito parecido. Lá atrás, o MDB abrigou todas as correntes partidárias para lutarmos por democracia. Lá estava o PSDB, na época MDB. Lá estavam esses companheiros como Tasso Gereissati, Pedro Simon, fazendo a referência aos dois grandes homens públicos que me inspiram. Eu faço hoje política inspirada nos ensinamentos de Pedro Simon, hoje no Rio Grande do Sul, e Tasso Gereissati no Ceará. E hoje, depois de 30 anos, nós vemos que os mesmos indicadores sociais de miséria, de fome, de desemprego, de desigualdade social, depois de termos avançado, voltaram no tempo daquela época. Nós estamos falando de um Brasil que está passando fome, nós estamos falando de um Brasil desesperado, nós estamos falando de um Brasil desempregado, aquele que tem emprego está na informalidade, quem está na informalidade não está conseguindo colocar comida no prato. Então, quando eu vejo que essas forças da política do bem se unem, não tem como não entender que este centro democrático é o único capaz de fazer a política voltar a ser a protagonista da história das pessoas e tirar da política que hoje muitos se utilizam para se servir, para que fazer da política um instrumento, uma missão para servir. Eu estou falando de um Estado que foi reestruturado logo depois da redemocratização por Tasso Gereissati, que foi governador por 3 mandatos. Ele tem uma experiência de vida que nós estamos incorporando, inclusive no nosso programa de governo, mas de gestão pública, que não só mexeu na autoestima do povo cearense, criou agentes comunitários de saúde tão necessários como foram para colocar vacina no baço do povo brasileiro e salvar vidas, né? Fez um plano de desenvolvimento sustentável, neste momento que a gente fala tanto da necessidade da questão ambiental, levou indústria para o interior de São Paulo, do Ceará, como a gente quer levar indústria para o interior do Brasil, gerando emprego e renda. Enfim, nós temos nessa união de esforços condições de apresentar para o Brasil a única porta de saída para toda essa crise. O Brasil precisa ser reconstruído e vai ser reconstruído por homens e mulheres da estatura dos homens públicos que hoje se cercam e que estão conosco. Por exemplo, não poderia deixar de citar o presidente também do Cidadania, Roberto Freire, que também foi deste movimento e hoje está conosco nesse grande projeto. Citou o nome do senador Tasso Gereissati. Como é que estão as negociações para a vaga de vice na chapa? O senador do PSDB segue nessa negociação. Qual tem sido o diálogo entre vocês? Bom, senador Tasso é meu colega de Senado, nós sempre votamos juntos, discutimos o Brasil e temos a mesma visão de Brasil. O fato do PSDB ter o direito de indicar o vice da nossa chapa nos dá muita esperança de que senador Tasso seja o indicado. Óbvio que, repito, é uma decisão do PSDB e nós vamos respeitar, mas óbvio que fica a minha torcida para que o senador Tasso possa se juntar a nós. Eu não poderia deixar também de fazer uma referência, estou falando para o Ceará, né, para uma referência para um senador que também foi meu colega no Senado e que foi presidente do Congresso Nacional, Eunício de Oliveira, tem também todo o meu respeito, minha admiração. Sei que tem uma discussão regional aí, nós no MDB somos democráticos o suficiente para entender que os palanques regionais precisam ser construídos muitas vezes à margem da discussão dos palanques nacionais, mas fica aqui também meu reconhecimento e meu abraço ao senador Eunício de Oliveira. Deixa eu voltar aqui um pouco falando aqui sobre a união de partidos. Como é que está a união do MDB em torno do seu nome? Aliás, o senador Renan Calheiros chegou a dizer que não apresentará resistência na Convenção Nacional do Partido à sua candidatura. Era previsto algum tipo de retaliação aos diretórios que optassem apoiar outros candidatos?
Não, nunca foi assim, não seria agora, Nonato. A política, esse é um momento de muita complexidade, né? O Brasil vive um dos momentos mais difíceis, mais sérios, mais tristes da sua história. Por que isso? Porque, embora tenhamos democracia, volta e meia vemos o governo ameaçando as instituições democráticas. Embora hoje nós tenhamos avançado muito em muitas políticas públicas, nós ainda temos que agora conviver com tantos retrocessos na área social, né, aumentando inclusive, ameaçando inclusive a fome e a mortalidade infantil e tantos outros indicadores. Então, diante dessa complexidade, no Brasil tão diverso, no Brasil tão grande, onde nós temos aí 27 estados da Federação Brasileira com palanques regionais, o MDB, que não tem a letra D só de democrático no nome, sempre foi democrático, é um partido municipalista, é um partido que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, tem o maior número de filiados, de vereadores e vereadoras, não poderia e não vai impor de cima para baixo nada. Nós sempre respeitamos os palanques regionais. Em determinados estados vamos ter palanque com o PSDB, em outros só com Cidadania e PSDB, em alguns só com MDB. Em alguns estados nós teremos 2, 3 palanques. Então é preciso respeitar, e outros candidatos passarão por essa dificuldade também. Essa é uma eleição majoritária, é olho no olho, é conversar com as pessoas, é sentir a dor, se comprometer, é mostrar, por exemplo, que o nosso projeto é o único que tem condições de acabar com essa polarização ideológica, que ora leva o Brasil para a extrema-direita, ora leva o Brasil para a esquerda, sem garantir um porto seguro para as pessoas. A polarização está levando o Brasil para o abismo. As pessoas precisam de paz, o Brasil precisa de paz, de tolerância, de segurança. Sem isso não tem emprego, sem isso não tem renda, sem isso nós não vamos tirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil precisa de estabilidade, segurança, previsibilidade, responsabilidade. E nós, o nosso grupo, está preparado para reconstruir o Brasil em outros moldes. Né, reconstrutiva, a reconstrução que passa pelo amor, pela paz, pelo diálogo, para mostrar para as nossas crianças e jovens que política é coisa séria, não é lugar de grosseria, não é lugar de interesses privados, de orçamento secreto, 16 bilhões de dinheiro que está faltando aí para resolver o problema da seca, que está aí faltando para resolver o problema das obras de infraestrutura, para resolver o problema da geração de emprego e renda, está indo para bolso de alguns parlamentares. Então esse é o nosso propósito, e quem tiver esse mesmo pensamento vai se somar conosco nessa grande união a favor do Brasil. Ok, quero agradecer ao número de internautas que está nesse momento fazendo referências a seu nome, dando saudações. A gente agradece a interação de todos. Uma pergunta seguinte que eu faço: alguns críticos acreditam que essa aliança, da qual a gente está conversando aqui, que ficou conhecida, aliás, como Terceira Via, seria mais uma opção ao bolsonarismo. Qual é, senador, a sua avaliação disso? Eu vejo que, na realidade, essa é a única opção para quem quer um Brasil de paz, para quem quer realmente ver um Brasil que volte a crescer, que diminua a desigualdade social e, principalmente, que erradique a miséria. As pesquisas, elas são apenas uma fotografia. Há um grande número de pessoas que estão tendo que fazer uma triste opção. Triste Brasil, que tem que escolher entre a corrupção do petrolão e a corrupção da educação. Entre voltar para o passado de um governo do PT que já teve o seu tempo e seu espaço e não resolveu definitivamente o problema do Brasil, porque não enfrentou o grande problema, que é garantir às nossas crianças e aos nossos jovens educação de qualidade para estarem no mercado de trabalho, trabalhando, enfrentando qualquer crise internacional ou nacional, como a que nós estamos vivendo, ou permanecer num governo atual que flerta com autoritarismo, que não apresenta soluções para o Brasil, que não tem um projeto de salvação nacional. Triste esse Brasil. Nós somos o único projeto que olha para o futuro, que fala, tem jeito, nós podemos erradicar a miséria, erradicar mesmo, com uma grande lei, inclusive do senador Tasso Gereissati, que é a Lei de Responsabilidade Social, que vai com metas reduzindo em 4 anos e zerando a miséria no Brasil, diminuindo a pobreza, diminuindo a desigualdade social. De um lado, garantindo educação de qualidade, onde a união
não os estados e municípios sozinhos, eles não dão conta. A União seja a grande coordenadora desse projeto, de ajudar os municípios a colocar crianças no ensino infantil para que as nossas mães tenham creche para poder trabalhar, garantir qualidade e implantação da reforma do ensino médio do governo Temer, brilhante esse projeto, garantindo R$2.000 da União por aluno para cada escola que garanta os jovens em período integral um curso técnico para que eles depois possam entrar num curso profissionalizante. Então, este é o projeto que o Centro Democrático está apresentando ao Brasil, fora, obviamente, todo um programa que está sendo muito bem elaborado pela nossa equipe. Então, diante dessa situação, eu não chamo nem de terceira via, Nonato, que foi que você me perguntou. Eu chamo da única via que pode realmente salvar o Brasil desse momento tão trágico, onde 33 milhões de brasileiros estão na via sacra, atrás de um prato de alimento. A mão calejada hoje dos nossos trabalhadores, elas já estão em forma de súplica, pedindo um prato de comida ou um emprego. Isso não é compatível, isso é um absurdo, com um país que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta Terra. 800 milhões, quase 1 bilhão de pessoas são alimentadas por nós, e nós não conseguimos alimentar 5, 6 milhões de crianças que dormem com fome todas as noites. Isso é inconcebível. A prioridade absoluta é matar a fome e garantir emprego para os nossos trabalhadores e educação para as nossas crianças, para os nossos jovens. Senadora, essa é uma semana de votações importantes no Congresso. A Câmara vai falar sobre a proposta de emenda à Constituição da PEC em relação ao aumento do Auxílio Brasil. Também a questão do ICMS, que está sendo discutido nesse momento, e aqui a nossa Carla tem até uma informação extra que acaba de chegar. Pois não, Carla? Oi, senadora, muito bom dia. Informação aqui da governadora Isolda Sela, até para os ouvintes que estão nos acompanhando, né? A Jangadeiro Band News FM vem falando desse assunto com certa frequência. A governadora acabou de anunciar que o teto, né, da lei do ICMS, ele vai começar a ser aplicado aqui no nosso estado. Na publicação, a governadora diz que o governo vai continuar lutando para que o estado não perca recursos para educação, saúde, segurança e programas sociais. Então, o Ceará acaba de aderir aí a essa lei de redução do ICMS. Senador, eu queria aproveitar já para entrar nesse assunto e falar a partir de 2023, né? Porque a gente sabe que o impacto dessas medidas, muito, né, desse impacto, já vai ficar aí como um desafio para o próximo presidente, quem assumir, né, o Brasil a partir de 2023. E aí, como é que fica esse impasse do preço dos combustíveis aqui no nosso país, que vem prejudicando de diferentes formas muitos setores da economia, né? Sem dúvida, Carla, não podemos esquecer que é o preço do combustível que está fazendo com que as famílias tenham que fazer uma triste escolha. Inclusive a classe média, que hoje está indo com cartão de crédito no supermercado para parcelar comida. Olha a gravidade do momento que nós vivemos. Não é nem para dividir em 10 vezes, como a gente fazia para visitar a beleza do litoral nordestino. Hoje as famílias de classe média usavam cartão de crédito para ir fazer turismo no Nordeste, pagavam em 10 vezes e voltavam felizes da vida com a comida, com a receptividade desse povo tão caloroso. Hoje está indo no supermercado para dividir, para jogar para frente, porque o salário está curto, o mês está sobrando o mês e faltando salário no final do mês. Então, sim, este é o maior problema hoje que nós estamos enfrentando, porque ele impacta o preço dos alimentos, e as famílias mais simples estão tendo que escolher entre comer o arroz ou o feijão e cozinhar não mais com gás, mais com lenha. Nós temos que lembrar, antes de falar da solução, eu falo rapidamente sobre ela, nós temos que lembrar que se o mundo está assim, o Brasil está sendo penalizado 2 vezes. Não só porque o preço do barril, do petróleo está caro, porque está faltando petróleo no mundo por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. O problema é maior, além do tá caro o barril, nós pagamos em dólar, o problema é que o dólar está alto no Brasil, o câmbio está desvalorizado, porque cada vez que nós temos um governo federal, um presidente da República, que fala besteira, que agride as instituições, o dólar sobe e depois ele não baixa. Então nós estamos pagando 2 vezes mais caro, o mais caro que a média mundial, em função, para simplificar um pouco, para que as pessoas possam entender. Qual é a saída? Né? A Petrobras é uma estatal, ela tem uma autonomia, mas quem escolhe o presidente do Banco Central, da Petrobras,
é o presidente da República. Você tem que escolher um presidente da Petrobras que entenda de gestão, que seja eficiente e que tenha capacidade de dialogar e que seja sensível com a dor das pessoas. Ele chega, ele traz consigo metade dos conselheiros, ou seja, quem decide as coisas dentro da Petrobras. É de indicação também do poder público. O que ele tem que sentar e dialogar com os acionistas? Tudo bem vocês terem lucro, e bom que tenham lucro, só que uma parte desse lucro tem que ser reinvestida na própria Petrobras, tem que ser administrado de forma em que a gente possa avançar na questão do refino para sermos autossuficientes, não precisarmos depender tanto do dólar. Nós temos que pegar parte desses dividendos, que é o lucro que a Petrobras paga para a União, e nesses momentos de crise, como agora, e reinjetar para anestesiar, ou seja, para impedir que esse litro do diesel suba tanto. Então, tem saídas. Rever o PPI, é óbvio, ele está em dólar, mas você tem que talvez flexibilizar com o PPE, mas você não pode fugir da situação que o Brasil hoje, a economia é dolarizada, não adianta fazer esse tipo de intervenção, que isso não vai dar certo. No passado não deu certo. Virou o Petrolão o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Quase quebrou a maior estatal, né? E aí, obviamente, que nós não podemos esquecer que isso que está acontecendo agora também tem uma das razões é que a Petrobras quase quebrou e ela teve que se reestruturar. Então, diante disso, há saídas. O próximo presidente da República tem que, antes de tudo, escolher um presidente da Petrobras competente, eficiente, que saiba de gestão e que saiba dialogar junto com a sua diretoria e seus conselheiros, fazer uma nova engenharia, estabelecer critérios para que você possa reinvestir o lucro da Petrobras, inclusive, se me permitir, isso é muito importante. Eu estou falando para um estado que tem um dos maiores biomas a serem preservados no Brasil, que é a Caatinga. Eu sei que mais da metade da Caatinga está no estado do Ceará, como nós temos o Pantanal no meu estado, nós temos o Cerrado, nós temos a Amazônia, a Petrobras tem que assumir também a sua responsabilidade nessa transição energética, começar a produzir também combustíveis menos poluentes. Você tem o etanol, você tem o biocombustível, você tem o gás hoje que é reinjetado no pré-sal. Enfim, a Petrobras tem condições de cumprir uma função social para o Brasil. E ela pode e deve, entre outras coisas, cuidando do meio ambiente, extraindo mais combustível para poder diminuir a dependência com o estrangeiro e, consequentemente, baratear o preço dos combustíveis na bomba do mototaxista, do taxista, do caminhoneiro que puxa o frete e que leva a mercadoria para a nossa mesa. Essa colocação feita pela Carla Moura tem muito a ver até mesmo com futuros investimentos na área da educação, porque a redução do ICMS ameaça aulas extras, obras em escolas, salários de professores, que o efeito colateral da lei vai tirar 21 bilhões do ensino público de estados e municípios. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação está visibilizando essa realidade e tem muito a ver com o próximo presidente que vai arcar também saber como vai dar continuidade a tudo isso. Senadora, a gente está chegando, o tempo aqui realmente vilão, quando a gente tem tanto assunto para tratar, mas estamos chegando exatamente ao final dessa conversa sua. Deixar só mais uma pergunta aqui. Temos aí dados do aumento da fome que a senhora falou, da inflação tentando ser controlada, aumento do trabalho informal, desemprego. Como é que se pode recuperar a economia do país no pós-pandemia? Mudando o presidente que está aí, Nonato, a hora que nós escolhermos pelo caminho do centro, do equilíbrio, da moderação, automaticamente o mercado, a economia, os empresários, os comerciantes, automaticamente voltam a acreditar no Brasil. O dólar baixa, e baixando o dólar, criando uma estabilidade e uma segurança jurídica, tudo baixa. Os preços não só do combustível, do preço do supermercado, daquilo que a gente utiliza nos serviços, a gente consegue reequilibrar. O Brasil precisa de estabilidade.
e não encontrará estabilidade nos extremos, de previsibilidade, de segurança, de responsabilidade. É isso que o Caminho do Centro pode oferecer para o Brasil. O Brasil, com esta, que precisa de paz, ele precisa, acima de tudo, de homens e mulheres responsáveis, sabendo que política não é lugar de inimizade, é lugar de adversários. E eu não poderia deixar de terminar numa fotografia que foi emblemática, que saiu estampada ontem, porque é isso que se propõe a nossa candidatura, né? Nós ontem saímos em fotografias estampadas com pré-candidato, que daí é do Ceará, Ciro Gomes. Quero aproveitar para mandar um abraço, tem todo o meu reconhecimento, para mostrar que a política não é lugar de inimizade. Política se faz com construção, não com destruição de imagens, de fake news. Nós podemos estar em polos opostos, e estamos, mas estamos visando o mesmo para o Brasil, que é o bem comum, que é o servir, que é diminuir a miséria, a desigualdade, a fome no Brasil, apresentando ao Brasil realmente um projeto de Estado, não um projeto de perpetuação no poder. Então, agradeço imensamente a oportunidade que a Rádio Jangadeiro Band News me ofereceu. Me permitam de novo, saudando o senador Tasso Gereissati, que é um irmão político que eu tenho, saudar todo o povo do Ceará e dizer que estamos firmes numa pré-candidatura porque acreditamos no Brasil. Falando de coisas boas, o bom de tudo é que o Brasil é tão rico, tão rico, tão rico, que bem governado, em pouquíssimos meses ele consegue superar todas as diversidades e consegue garantir minimamente igualdade de oportunidade para todos. Ok, muito obrigado pela sua participação, agradeço aos internautas, ouvintes nossos que estão se manifestando, de todos os estados, até da Espanha. J. Menina, que é nosso ouvinte lá na Espanha, está também desejando muita prosperidade para a senhora. Muito obrigado, até um próximo encontro aqui. Bom dia. Eu é que agradeço, bom dia a todos.